Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, sintam-se todos bem-vindos, representantes da nossa comunidade horizontinense, familiares, a imprensa, assim como os nossos servidores e assessores desta casa. Registro também a presença da prof. Miriam, com seus alunos. De que curso que é, prof? Do ensino médio, do terceiro ano, então, da Escola Estadual Albino Fantin. Também dos nossos amigos aqui, o Fipo, né? E o Moraes, também, que se faz presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu convido agora o vereador Cleiton Elias Nícior para que faça a leitura do texto bíblico escolhido por ele. Boa noite a todos. Texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cleiton. Eu convido agora a comunidade presente, vereadores, assessores, servidores, imprensa, também aos nossos ouvintes aqui, espectadores, para que, em posição de respeito, entoemos o hino rio-grandense. Passo a palavra para a nossa secretária, para que faça a chamada nominal dos vereadores. Cleiton Elias Nícior. Presente. Eduardo Rafael Marão. Presente. Ivete Fátima Calegaro da Silva. Presente. Lucas Ed Stoll. Presente. Márcio Fischer. Presente. Rafael Thiago Godoy. Presente. Rosane Maria dos Santos. Presente. Valmor Paulo Rexigel. Presente. Zuleika Juscelie Savitsky Venner. Presente. Passamos para o expediente do dia, então, e para darmos início, eu coloco a ata número 26, 2025, da sessão plenária ordinária do dia 20 de outubro de 2025,
em discussão, se algum dos colegas gostaria de se manifestar em relação à ata. Então, coloco em votação. Quem for favorável permanece como está. Quem for contrário, que se manifeste. A ata número 26, 2025, vai aprovada por unanimidade. Passamos, na sequência, então, para a apreciação da ata número 27, 2025, que trata sobre a sessão solene do dia 22 de outubro de 2025, a qual coloco em discussão, em votação. Então, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Ata número 27, 2025, vai igualmente aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos documentos oficiais endereçados a esta Câmara Municipal, que tratam dos projetos de lei protocolados e que serão posteriormente encaminhados para as comissões. Com a palavra, a nossa secretária. Memorando número 181/2025. Horizontina, 22 de outubro de 2025. Para Cleito Elias Nício, vice-presidente em exercício da Câmara Municipal de Horizontina. Assunto: encaminha projeto de resolução número 10 de 2025. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores encaminha a esta Casa para apreciação em rito ordinário o seguinte projeto de resolução, conforme decisão tomada na reunião extraordinária da mesa diretora do dia 17/10/2025. Projeto de resolução número 10/2025 autoriza o repasse de recurso no valor de R$ 2.500.000 das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Cleiton Elias Nício, vice-presidente em exercício da presidência do Poder Legislativo, e Rosane Maria dos Santos, primeira secretária. Memorando 182/2025. Horizontina, 27 de outubro de 2025. Para Lucas Ed Stoll, presidente da Câmara Municipal de Horizontina. Assunto: encaminha projeto de decreto legislativo número 003/2025. A vereadora Rosane Maria dos Santos, da bancada do União Brasil, encaminha a esta Casa para apreciação em rito ordinário o seguinte projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 003, concede título de cidadão honorário do município de Horizontina, Rio Grande do Sul, ao senhor Dr. Rubens Bins. Atenciosamente, Rosane Maria dos Santos, União Brasil, Zuleika Juscelie Savitsky Vener, Eduardo Rafael Maram e Valmor Paulo Rexigel, da bancada do União Brasil. Ofício Executivo 093/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, momento em que lhe encaminhamos em anexo o projeto de lei abaixo relacionado para ser apreciado em sessão ordinária. Projeto de lei número 080/2025 altera a redação de lei municipal número 3.926, de 26 de novembro de 2019 e da outras providências. Atenciosamente, Jones Ien da Cunha, prefeito municipal. Ofício Executivo número 094/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, momento em que lhe encaminhamos em anexo o projeto de lei abaixo relacionado para ser apreciado em sessão ordinária.
Projeto de Lei Complementar número 03/2025, altera a Lei Complementar Municipal 01/2021, Código Tributário Municipal e dá outras providências. Atenciosamente, Jones Ien da Cunha, Prefeito Municipal. O projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2025, projeto de lei número 80 de 2025 e o projeto de lei complementar número 3 de 2025 estão sendo encaminhados para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 80, projeto de lei complementar número 3 de 2025 e o projeto de resolução número 10 de 2025 estão sendo encaminhados para parecer da Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Já o projeto número 80 de 2025 está sendo encaminhado para parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social e após retornarão em plenário para votação. Solicito às comissões, como de praxe, que analisem os pleitos com a maior brevidade possível para que seja dado andamento nos trabalhos que regem estas matérias, observando-se o nosso regimento interno. Passamos para a leitura das indicações e pedidos de providência protocolados nesta Casa Legislativa. Primeiro é o vereador Valmor Rexigel. Com a palavra, o vereador Valmor. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento os colegas e quero cumprimentar o pessoal da plateia que está aqui presente, é uma alegria muito grande. Temos conhecidos aí, né? Professor Fipo, professora Mírio e os alunos aí e a plateia. E o pessoal da casa aí, que são da casa aí. Excelentíssimo senhor Jones Ien da Cunha, prefeito municipal. O vereador Valmor Paulo Rexigel, da bancada do Partido União Brasil, ao cumprimentá-lo cordialmente, utiliza-se do presente para encaminhar a devida apreciação para o seguinte pedido de providência: que o senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, estude a viabilidade de pavimentar com asfalto a Rua São Marcos, trecho entre Rua Chapada e Rui Biriva. Valmor Paulo Rexigel, bancada União Brasil. Justificativa. O vereador solicita ao Poder Executivo que encaminhe à secretaria responsável as providências necessárias para o asfaltamento da Rua São Marcos, trecho entre as ruas Chapada e Ruibiriva, pois esta mesma rua teve o complemento de abertura total neste ano. Com seu asfaltamento irá beneficiar em muito acesso para a empresa Artefatos Metalúrgica, melhorando em muito o recebimento e saída de mercadorias. Também serão beneficiados moradores dos bairros Kennedy, Recanto do Sol, Jardim Vila Nova e demais bairros das proximidades, criando uma boa alternativa para o acesso a FAOR e ao Parque Municipal. Então, o asfaltamento desta rua irá beneficiar em muito a população, na certeza de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência para atender a esta demanda com a maior brevidade possível. Desde já agradecemos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rexigel. Próxima são duas indicações da bancada do União Brasil e que serão lidas pela vereadora Zuleika Venner.
Com a palavra, a vereadora Zuleika. Boa noite a todos. Indicação número 043 de 2025. Excelentíssimo senhor Jones Cunha, prefeito municipal. Os vereadores Eduardo Marum, Rosane dos Santos, Valmor Rexigo e Zuleika Venner, da bancada do Partido União Brasil, vêm respeitosamente, na forma regimental, encaminhar a seguinte indicação ao Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e da Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos. Que seja promovida a adesão do município de Horizontina ao programa de subsídio para unidades habitacionais novas e melhoria habitacionais em áreas rurais, integrante do programa Minha Casa Minha Vida Rural, conforme as diretrizes da Portaria 1160, de 3 de outubro de 2025, do Ministério das Cidades. Da autoria de Eduardo Rafael Marum, vereadores que subscrevem: Rosane Maria dos Santos, Valmor Paulo Rex e Zuleika Juscelia Savic Venner. Justificativa. O programa Minha Casa Minha Vida, modalidade rural, tem por finalidade ampliar o acesso à moradia digna para famílias residentes em áreas rurais, por meio da construção de novas unidades habitacionais e de melhoria de moradias existentes, utilizando recursos de subvenções econômicas da União. A adesão do município de Horizontina ao programa representa uma oportunidade importante para atender famílias de baixa renda do meio rural, como agricultores, familiares, trabalhadores rurais, assentados de forma agrária e comunidades tradicionais que atualmente vivem em condições habitacionais precárias. Segundo a nova regulação federal, o programa oferece subsídios diretos para a construção ou melhoria de moradias, priorizando critérios de vulnerabilidade social e ações integradas de assistência técnica, trabalho social e desenvolvimento territorial. Diante disso, recomenda-se que as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Habitação e de Planejamento e Gestão de Projetos realizem levantamento do déficit habitacional rural e identificação de famílias elegíveis, organização da documentação fundiária e social necessária, planejamento técnico e orçamentário das propostas, credenciamento ou parcerias com entidades organizadoras habitacionais, junto ao Ministério das Cidades, caso necessário. A implementação do Programa Rural fortalecerá as políticas municipais de habitação e inclusão social, contribuindo para a permanência das famílias no campo, com dignidade, segurança e melhor qualidade de vida. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que adote as providências administrativas e técnicas necessárias para a adesão do município de Horizontina, Rio Grande do Sul, ao programa Minha Casa Minha Vida Rural, conforme Portaria 1160 de 2025 do Ministério das Cidades. Bancada do União Brasil. Indicação número 044 de 2025. Excelentíssimo senhor prefeito Jones Ian da Cunha. Os vereadores Eduardo Marum, Rosane dos Santos, Valmor Rexigo e Zuleika Venner, da bancada do União Brasil, vêm respeitosamente, na forma regimental, encaminhar a seguinte indicação ao Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias responsáveis. Solicitamos que o senhor prefeito, em parceria com as secretarias competentes, realize a inscrição do município de Horizontina no programa Conexões RS, manifestação de interesse para a execução de melhorias ou substituição de pontes sobre o Lajado Poca, situada na zona rural do município de Horizontina. De autoria, Eduardo Rafael Marum, União Brasil, vereadores que subscrevem: Rosane Maria dos Santos, Valmor Paulo Rex e Zuleika Venner. Justificativa. Os vereadores da bancada do União Brasil, no uso das atribuições regimentais e com fundamento no interesse público, solicitam que seja encaminhada com urgência a manifestação de interesse para a habilitação do município de Horizontina no programa Conexões RS, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, SEDUR RS. Tal ação visa a capacitação de recursos e suporte técnico para a reconstrução ou substituição da ponte sobre o Lajado Poca, localizada na comunidade rural do município, garantindo
trafegabilidade segura e a conexão da população local. Que o chefe do Executivo Municipal designe, com a máxima brevidade, equipe técnica responsável pelas áreas de engenharia, infraestrutura e obras para que seja providenciado o projeto executivo básico da intervenção, incluindo levantamentos planeatimétrico, especificação, estruturas, estimativa orçamentária, parecer técnico que justifique a necessidade da obra emergencial. A documentação necessária para a instrução da manifestação de interesse, conforme exigido no edital do programa. O envio da manifestação de interesse em formato digital, PDF, contendo toda a documentação completa ao endereço indicado no edital do Conexões, dentro do prazo estipulado. Caso haja condições de emergência com risco à população, interdição ou prejuízo à produção agrícola e ao abastecimento, recomenda-se anexar laudos técnicos, todos com fotos e comunicações de emergência para agilizar a análise. A ponte sobre o Lajeado POC é essencial para o escoamento rural e o acesso às propriedades e serviços essenciais. Sua recuperação ou substituição imediata garantirá maior segurança, evitará o isolamento de famílias e prejuízos econômicos. Além disso, essa iniciativa está alinhada com objetos do programa Conexões RS, que apoia municípios na recuperação de pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas afetadas por eventos hídrico-climáticos. O programa oferece aporte financeiro, permitindo a execução da obra sem onerar exclusivamente o orçamento municipal, que deve ser complementado por uma contrapartida de 30% por parte do município. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo que promova com máxima urgência as providências necessárias para a elaboração e envio da manifestação de interesse ao programa Conexões RS, acompanhada das documentações técnicas e administrativas exigidas, visando a captação de recursos para a realização desta importante obra e infraestrutura. Horizontina, 24 de outubro de 2025. Vereador Eduardo Mara, um pedido de providência. Boa noite a todos. Pedido de providência número 47, 2025. O vereador Eduardo Rafael Wittmann Maro, da bancada do União Brasil, através do presente nos termos regimentais, artigo 17, inciso 5º e artigo 179, encaminham o seguinte pedido de providência. Que o senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, estude a viabilidade da reestruturação da iluminação da pracinha infantil da Praça 25 de Julho, com instalação de lâmpadas de LED. O vereador que subscreve esse pedido de providência vem respeitosamente sugerir ao Poder Executivo Municipal que realize a reestruturação da iluminação da praça infantil localizada na Praça 25 de Julho, em frente à Rua Coberta, com a substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED, mais eficientes, econômicas e de maior durabilidade. A presente solicitação tem como objetivo melhorar a segurança e a visibilidade noturna no local que é amplamente frequentada por crianças, famílias e visitantes, especialmente nos finais de tarde e à noite. A iluminação insuficiente tem gerado preocupação entre os usuários, tornando o espaço menos seguro e comprometendo o uso pleno do ambiente de lazer. A instalação de lâmpadas de LED contribuirá significativamente para aumentar a claridade e a sensação de segurança, além de representar uma medida sustentável e de redução de custos de energia de manutenção para o município. Desta forma, a medida proposta proporcionará
melhores condições de uso, conforto e tranquilidade na comunidade, incentivando o convívio social e o aproveitamento dos espaços públicos com segurança. Horizontina, 22 de outubro de 2025, Eduardo Rafael Itman Maro, União Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maro. Próximo, então, vereadora Zuleika, 2 pedidos de providência. Pedidos de providência número 048 de 2025. Excelentíssimo senhor Jones Enda Cunha, prefeito municipal, a vereadora Zuleika Jocely Savic Venner, da bancada do União Brasil, através do presente, encaminho os seguintes pedidos de providência nos termos regimentais, artigo 17, inciso 5º e artigo 179. Que seja feito um estudo de viabilidade para a construção de um quebra-molas lombada na Avenida Borges de Medeiros. Justificativa. Essa vereadora foi procurada por moradores da Avenida Borges de Medeiros, em especial o seu Vilmar Franco. O presente pedido se faz necessário, pois neste referido endereço o fluxo de veículos é grande e, na maioria das vezes, eles passam pela rua em alta velocidade. Com a implantação de um quebra-molas ou lombada, vai se fazer com que os carros diminuam a velocidade, assim evitando possíveis acidentes. A presente solicitação fundamenta-se nas reclamações recorrentes dos moradores da região e na necessidade urgente de medidas que garantam a segurança. A Avenida Borges de Medeiros é uma via de alto fluxo veicular e a ausência de mecanismo de controle de velocidade tem gerado preocupação constante entre os residentes, devido ao risco de acidentes graves ocasionados pelo excesso de velocidade dos veículos que transitam no local. A instalação de um quebra-molas ou redutor de velocidade contribuirá significativamente para a redução da velocidade dos veículos, promovendo um ambiente mais seguro para pedestres, ciclistas e demais usuários da via. Além disso, a medida visa preservar a tranquilidade e o bem-estar dos moradores, prevenindo possíveis acidentes e garantindo a proteção de todos os cidadãos. Horizontina, 27 de outubro, vereadora Zuleika Jocely Savic Venner. Pedido de providência número 049/2025. Excelentíssimo senhor Jones Cunha, prefeito municipal. A vereadora Zuleika Jocely Savic Venner, da bancada do União Brasil, através do presente, encaminha o seguinte pedido de providência nos termos regimentais, artigo 17, inciso 5º e artigo 179. Que seja encaminhado ao órgão competente da administração municipal providências no sentido da necessidade de uma constante manutenção nos parques infantis dos bairros. Justificativa. Considerando que esta vereadora vem recebendo diversas reclamações da comunidade sobre a necessidade de uma constante manutenção nos parques infantis, cujos brinquedos necessitam de reparos, porém oferecem risco de acidentes às crianças e adultos que fazem uso deles. Reforça que as intervenções são essenciais para garantir a segurança e a integridade das crianças que utilizam o lugar, que também é frequentado por famílias dos bairros. Como está chegando o verão, as temperaturas são propícias para realizar atividades externas, certamente haverá maior procura por essas áreas. Os parques têm o objetivo de fornecer às famílias do município um espaço de lazer para as crianças, de integração com a comunidade, assim como da melhoria da qualidade de vida, tendo em vista atender aos pedidos dos moradores dos bairros, que reclamam com bastante frequência da falta de manutenção básica. Atenciosamente, 27 de outubro de 2025, Zuleika Jocely Savic Venner. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próxima é uma indicação coletiva do União Brasil com a vereadora Ivete Calegaro da Silva. E será lida pela vereadora Rosane, né? Com a palavra. Indicação número 045/2025. Excelentíssimo senhor Jones Enda Cunha, prefeito municipal. Os vereadores Rosane Maria dos Santos, Eduardo Rafael Marão, Zuleika Jocely Venner, Valmor Paulo Rexigel, da bancada do Partido União Brasil,
e a vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva, do Partido Democrático Trabalhista, através do presente, encaminha a seguinte indicação ao Poder Executivo Municipal: que o Poder Executivo, no uso das suas atribuições, promova a articulação com a Secretaria Estadual de Educação, com o Instituto Estadual da Educação, coordenadorias regionais de educação e demais instituições habilitadas, com vista a trazer para o município de Horizontina um curso pós-médio, modalidade normal, magistério. Rosane Maria dos Santos, Eduardo Rafael Maram, Zuleika Vener, Valmor Paulo Rexigel, Ivete Fátima Calegaro da Silva. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo ampliar as oportunidades de formação profissional na área da educação, promovendo o acesso dos jovens e adultos horizontinenses a uma formação docente de qualidade, sem que precisem se deslocar para outros municípios. O curso pós-médio, modalidade normal, magistério, é uma formação técnica voltada a quem já concluiu o ensino médio e deseja atuar como professor na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Trata-se de um curso técnico de nível médio, com duração aproximada de 1 ano e meio a 2 anos, que habilita o estudante para o exercício do magistério, permitindo que ele atue diretamente em escolas públicas e privadas. O curso pós-médio representa mais que uma qualificação profissional. Ele é um investimento no futuro da nossa comunidade, pois forma educadores capazes de transformar realidades, fortalecer valores e inspirar novas gerações. A formação de professores é a base de toda a estrutura social. Cada profissional que escolhe o magistério carrega consigo a missão de educar, acolher, orientar e construir conhecimento, funções que têm reflexos diretos na vida familiar, comunitária e no desenvolvimento humano. Trazer esse curso para Horizontina é abrir portas para quem sonha em ser professor e fortalecer a rede educacional local. É formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento social e, sobretudo, é investir em pessoas que transformarão o futuro de nossas crianças. Recentemente foram iniciadas tratativas à direção da Escola Estadual Albino Fantin, a qual manifestou interesse em sediar o curso, estando em avaliação a viabilidade da sua implementação. Além do aspecto profissional, essa formação proporciona crescimento pessoal, autoconfiança e nova perspectiva de vida. Para muitas famílias, representa a chance de uma nova trajetória, baseada no conhecimento e na valorização da educação como caminho de transformação social. Diante disso, solicita que o Poder Executivo, através do prefeito municipal, dialogue com órgãos responsáveis pela oferta do curso, buscando firmar parceria ou convênio que possibilitam a implantação do curso pós-médio, modalidade normal, magistério em Horizontina. Ciente da sensibilidade do compromisso do Poder Executivo com a valorização da educação, espera-se o acolhimento dessa indicação
e o encaminhamento das tratativas necessárias à sua concretização. 27 de outubro de 2025, vereadora Rosane Maria dos Santos, Eduardo Maron, Zuleika Venner, Valmor Requizigel e Ivete Fátima Calegaro da Silva. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Rosane. Próximo, vereador Márcio Fischer, um pedido de providência. Com a palavra. Boa noite a todos. Pedido de providência número 50/2025. Excelentíssimo prefeito municipal Jones Viana da Cunha. O vereador Márcio Fischer, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, através do presente, nos termos regimentais do artigo 17, inciso 5º, e artigo 179, encaminha o seguinte pedido de providência. Que o senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, efetue a sinalização e pintura da faixa central na rua Oswaldo Cruz. Justificativa. O vereador Márcio Fischer, atendendo a solicitação de motoristas e demais pessoas que transitam pela via, vem por meio desse solicitar ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas medidas para melhorar a segurança e a organização do tráfego de veículos na rua Oswaldo Cruz, no trecho compreendido entre o cemitério municipal e o trevo de acesso à RS 305. Solicita-se em especial a realização da sinalização viária e a pintura da faixa central da via, a fim de proporcionar melhor visibilidade, orientação aos condutores e prevenção de acidentes, considerando que se trata de um trecho intenso de fluxo de veículos e pedestres. Atenciosamente, Márcio Fischer, vereador do PDT. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Márcio. Próximo, vereador Cleiton Elias Nícior, com pedido de providência. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Primeiro, quero cumprimentar os alunos da Escola Albino Fantin, secretário da Administração Cassiano Teles, seu Eurico Moraes, toda a comunidade que nos acompanha. Obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Pedido de providência número 51/2025, excelentíssimo senhor Jones Viana da Cunha, prefeito municipal. O vereador Cleiton Elias Nícior, da bancada do Cidadania, através do presente, encaminha o seguinte pedido de providência nos termos regimentais, artigo 17, inciso 5º, artigo 179. Que seja encaminhada ao órgão competente da administração municipal providências no sentido de atender o pedido de moradores residentes do bairro Castelo Forte, que solicitam a instalação de uma parada de ônibus. Justificativa. Moradores do referido bairro procuraram esse vereador apresentando tal reivindicação. Atualmente, o bairro Castelo Forte reside em mais de 40 famílias que ainda não foram contempladas com uma parada de ônibus. Foi relatado por alguns pais de alunos que utilizam o transporte escolar no período da manhã e da tarde, que o bairro não possui nenhum local adequado para esperar o ônibus. Tal pedido se faz necessário, pois os alunos encontram dificuldades, principalmente nos dias de chuva, tendo como procurar abrigo embaixo de árvores. Se, certo de seu entendimento, da expectativa de ser atendido com a maior brevidade possível, desejar agradeço respeitosamente. Horizontina, 29 de outubro de 2025. Cleiton Elias Nícior, Cidadania. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cleiton. Os pedidos serão encaminhados ao prefeito municipal para que os pleitos sejam analisados e que nos seja fornecido o retorno no prazo regimental. Passamos para a leitura do relatório de viagem do vereador Lucas Vedstol, conforme o parágrafo 2º do artigo 3º da resolução número 4 de 2023. Relatório de atividades, vereador Lucas Vedstol, com destino a Brasília, saída no dia 19 de outubro de 2025, retorno no dia 23 de outubro de 2025. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Municipal número 3732 de 2017, que dispõe sobre a concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo do Horizontina, solicito a leitura deste relatório de atividades na próxima sessão ordinária ou extraordinária, referente à viagem realizada com destino a Brasília e, posteriormente, Porto Alegre, entre os dias 19 e 23 de outubro de 2025. Esse vereador saiu de Horizontina, então, às 14 horas do dia 19 de outubro de 2025, com destino primeiramente a Porto Alegre, para posterior cumprimento de agenda em Brasília, no Distrito Federal. As agendas, então, em Brasília, foram na terça-feira, no dia 21 de 10 de 2025, no Ministério dos Esportes,
no gabinete do deputado federal Pedro Westphalen, no gabinete do deputado federal Luiz Carlos Busato, no gabinete do ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes, no gabinete do deputado federal Pompeu de Matos, na terça-feira, então, né, dia 21 de outubro. Já na quarta-feira, no dia 22 de outubro, o gabinete da deputada federal Anne Ortiz, gabinete do deputado federal Marcel Van Hatten, gabinete do deputado federal Osmar Terra, gabinete do senador Luiz Carlos Heinz, e ainda a participação na reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. Com retorno, então, a Porto Alegre, no dia 22 de 10 de 2025, às 21h30, chegada, então, às 23h50, e na quinta-feira, então, seguiu a agenda junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que a saída de Porto Alegre se deu no dia 23 do 10, ao meio-dia, e chegada em Horizontina, no dia 23 do 10, às 20 horas. Horizontina, 3 de novembro de 2025, assino vereador Lucas Edio Stoll. Passamos para a tribuna popular, onde não temos inscritos nesta ocasião, e na sequência, então, ao grande expediente, onde cada vereador terá 10 minutos, com a parte incluída, se o orador autorizar, de 1 minuto. Primeira vereadora é Ivete Fátima Calegar da Silva. Boa noite, nosso presidente Lucas, os colegas vereadores, servidores desta Casa Legislativa, a imprensa escrita e falada. Estamos aqui com a Simone, do portal Felicidade, o Bruno, do jornal Novo Horizonte. Também temos a presença do secretário de Administração, Cassiano, e os alunos, né, do ensino médio, da nossa escola pública, a Escola Estadual de Educação Básica Albino Fantin, acompanhados dos seus professores. Então, temos aqui o professor Edson Alencar Schultz Miller, o FIPO, né? Foi meu colega também, a professora Miriam, também colega, e também temos a professora Gabriele. Eu acho que são esses professores que estão aqui, acompanhados, então, pelos seus alunos. Eu vejo aqui alguns ex-alunos, né? Não vou falar o nome de todos, mas vejo a Raíssa Stefanski, a Rafaela Sartor, dentre outros. Vocês mudam bastante, né, alunos? Mas que bom estarem aqui nesta noite, né, na Casa do Povo, e que bom ver a casa praticamente lotada. A Michele também está lá, colega, foi minha aluna, professora Michele Saquete, e hoje eu sinto muito orgulho, sabe disso? Minha colega, né? Muito bem. Que estão trabalhando, então, com os professores, né? Participação política, direitos, deveres, cidadania, e estão hoje aqui, então, para acompanhar esta sessão, né? Também temos aqui a presença do Eurico Moraes, né? Que está também nos acompanhando, e demais que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Falar um pouco, então, para a comunidade a respeito da indicação encaminhada na noite de hoje, onde agradeço a bancada do União Brasil pelo convite para fazer parte, então, como professora, que, né, é a minha formação, para que o Executivo articule, então, junto aos órgãos competentes ligados à educação, a implementação do curso normal, que era o antigo magistério, na modalidade, então, de pós-médio, como a vereadora colega Rosane já falou. Após a conclusão do ensino médio, então, o aluno faria um período, né, essa formação, então, de pós-médio na modalidade normal. Sabemos, sim, que é de extrema importância, por diversos fatores, principalmente aqueles ligados à formação de professores para atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Acompanhei por longos anos, e é a minha formação também,
magistério e depois, mais tarde, pedagogia. E sim, os professores, com certeza, né, após cursarem o normal, irão buscar pedagogia ou uma outra licenciatura para atuarem, né, com alunos da educação básica, né, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O curso normal, então, é a formação básica, é específica, que habilita os profissionais para atuarem na educação infantil e nos anos iniciais, porque trabalha bastante a questão das didáticas educacionais, de como trabalhar com estas crianças e adolescentes, né? E, ao formar professores com uma base sólida e também alinhada às diretrizes curriculares nacionais, o curso, com certeza, vai contribuir muito para melhorar ainda mais a qualidade da educação municipal. E também contribui, de certa forma, e com a valorização dos profissionais, porque, repito, né, é um pilar fundamental para a qualidade da educação. E a gente sabe que tudo passa pela educação. Todo e qualquer profissional que hoje nós temos, né, no mercado de trabalho, ele passa pelas mãos dos professores. Quando secretária de Educação, fui por muitos anos aqui no município, nós havíamos encaminhado esta demanda para a coordenadoria, para a 17ª Coordenadoria Regional de Educação, para a implementação de um curso técnico, né, na modalidade normal, na Escola Estadual Albino Fantin. Estávamos em tratativas, porém alterou, e os professores que estão aqui sabem disso, né? Alterou a coordenadora, houve algumas alterações, né? E se perdeu, não foi adiante. E esta modalidade que está sendo encaminhada hoje, ela é diferente, porque é num formato de pós-médio. Após a formação, então, conclusão do ensino médio, o aluno retorna para a escola e complementa, então, os seus estudos com o pós-médio na modalidade normal. A gente sabe que a escola Albino Fantin, ela já oferece, né, por exemplo, o curso técnico em administração. Então, seria mais uma oportunidade, mais uma opção de formação profissional para os estudantes, atendendo, sim, né, uma necessidade local. A implementação desse curso técnico, ele também atende uma função social, que é a de formar profissionais capacitados para as fases mais importantes da educação infantil, que é a etapa da educação infantil, os primeiros anos da educação básica. E após, então, o ensino fundamental, garantindo dessa forma a sustentabilidade e também a qualidade do quadro docente do município de Horizontina. Então, estamos com essa demanda e com certeza, vamos unir esforços para que isto realmente aconteça. Também, no último sábado, dia 1º de novembro, eu tive a oportunidade de participar da festa de aniversário do nosso querido amigo, que foi vereador e ex-prefeito de nosso município, o doutor Antônio Otacílio Lajus. No sábado, então, Lajus reuniu familiares, amigos, numa confraternização para comemorar o dom da vida, os seus 80 anos de história na comunidade horizontinense. A gente sabe que o Lajus é um grande homem que está deixando registrada a sua história de participação, de trabalho, de contribuição para o desenvolvimento do trabalho em nosso município. Fico muito feliz pela oportunidade de fazer parte, então, do seu círculo de amigos. Sendo assim, continuamos com o nosso trabalho, então, de vereador na comunidade, ouvindo as pessoas, visitando as secretarias, conversando com os secretários, ouvindo as demandas, realizando visitas
E também faz parte, né, participarmos das confraternizações, das festas das comunidades que acontecem em nosso município. Dessa forma, encerro a minha participação, agradecendo então mais uma vez a presença de vocês, alunos, e voltem sempre, e a comunidade também, porque hoje realmente está praticamente lotado o auditório desta casa e isso nos deixa muito felizes. Tenham todos um excelente mês de novembro e uma boa noite. Muito obrigada. Próximo vereador, Márcio Fischer. Eu abro mão, presidente. Tá bem. Na sequência, vereador Rafael Godoy. O meu costumeiro e cordial boa noite a todos. Vou cortar os cumprimentos aí que já foram feitos pelos colegas também, que hoje eu quero falar um pouco de um novo tempo. Uns podem até achar que é conversa de político, que é discurso político, mas eu prefiro chamar de reflexivo. Um tempo em que está se desenhando diante de nossos olhos, um tempo de avanços concretos, de união política, de diálogo e de compromisso com o futuro do nosso município. Horizontina está mudando, e está mudando para melhor. Ao olharmos para o nosso município, é impossível não perceber os investimentos em infraestrutura urbana que vem transformando o dia a dia das pessoas. Ruas que antes eram promessas, hoje estão pavimentadas, bem sinalizadas, iluminadas, com qualidade e oferecem mais segurança e mobilidade para todos. Há muito ainda a ser feito, mas nós estamos caminhando. A iluminação pública se tornou símbolo deste novo tempo. Nós temos uma cidade mais clara, mais viva, mais acolhedora. Uma cidade que não tem medo de mostrar a sua beleza, que brilha à noite, transmite segurança às famílias, aos trabalhadores e aos nossos jovens. O progresso não está apenas na sede, ele também chega ao interior com o mesmo respeito e a mesma atenção. As estradas rurais estão sendo alargadas, melhoradas, cuidadas. São rotas que garantem o escoamento da produção, o transporte escolar, o deslocamento das famílias e o desenvolvimento das comunidades da área rural. Esse cuidado com as estradas é, acima de tudo, um respeito à nossa história, à nossa base produtiva, pois o interior de Horizontina é parte fundamental da nossa identidade. Na área da saúde, nós temos vivido mudanças. Logicamente, há muito ainda a melhorar, mas está em transformação. Foram feitas muitas conquistas e outras tantas estão em andamento. A construção de mais uma unidade básica de saúde no bairro São Francisco é um passo enorme. Esse novo posto vai qualificar ainda mais o atendimento, fortalecer a rede de atenção básica, ampliar a nossa capacidade de acolher, de cuidar e resolver. Vem mais por aí. Estamos trabalhando para estender o atendimento da farmácia básica no 3º turno, que ainda está por ser implantado, mas está a caminho. Essa ampliação vai beneficiar inúmeros cidadãos que trabalham durante o dia e muitas vezes não conseguem buscar seus medicamentos em horário comercial. O atendimento noturno, no 3º turno, na unidade básica de saúde do posto rural, que é uma realidade consolidada, uma conquista que mostra o compromisso de toda a equipe com o atendimento humanizado e acessível. O nosso hospital também está evoluído, nossos serviços novos serviços estão sendo incorporados, equipamentos atualizados e o atendimento vem se qualificando a cada dia. É reflexo de uma gestão que entende que saúde também é prioridade e que cuidar bem das pessoas é razão de existir de qualquer governo.
Por isso, está sendo trabalhada também a implantação de uma UTI, um sonho que tende a ser realizado logo, logo. Quem percorre nossas ruas percebe o quanto a pavimentação chegou onde por décadas era apenas um sonho. São ruas, avenidas, ligações estratégicas como a que conecta o centro de Horizontina à RS 305, passando pelo bairro Colato e loteamento Busanello e Dalbem, tornando o trânsito mais fluido e melhorando a integração com a região. Outro marco importante, a inauguração do monumento na entrada da nossa cidade. Um símbolo de orgulho e pertencimento. Marca de forma visível o que sentimos em nossos corações, que Horizontina é uma cidade que se orgulha de sua história e que projeta com coragem o futuro. O nosso trabalho também se volta à organização de distritos industriais, a concessão de terrenos, estruturação de espaços mais qualificados para novas empresas, para que possam se instalar e gerar oportunidades. Isso é planejamento, é desenvolvimento, é visão de futuro. Isso que nem estou relacionando aqui outras áreas como a educação, a entrega de uniformes, o desenvolvimento social, a entrega agora de projetos de habitação, enfim, todas as demais áreas atinentes à gestão. Tudo isso mostra que estamos construindo uma Horizontina que cuida do hoje sem perder de vista o amanhã. Mas há algo que precisa ser dito com clareza e com orgulho. Tudo isso passa aqui pela Câmara Municipal de Vereadores, ou pelo menos quase tudo. Cada avanço, cada nova obra, cada melhoria que chega até a comunidade antes de acontecer, acontece dentro da Câmara Municipal, onde os projetos são debatidos, analisados e votados. O Poder Legislativo é um pilar desse novo tempo, um dos protagonistas dos avanços de Horizontina, e eu falo isso não apenas como vereador, mas como líder do governo, aqui na Câmara. É aqui que exercemos com responsabilidade a confiança que o povo nos deu. É aqui que representamos a comunidade e transformamos em decisões concretas os sonhos que nos chegam. Por isso, a maturidade política que temos dentro da Câmara é essencial para que o município continue avançando. É natural que em meio a esse processo apareçam divergências. Nós estamos no primeiro ano de governo, muitos dos colegas aqui também estão em seu primeiro mandato, e eu não digo isso me colocando como mais experiente ou melhor do que ninguém, de forma alguma. Outros colegas aqui são tão ou mais experientes do que eu, e aqui na esfera pública, Zuleika, Lucas, Fichinha. Mas quando eu comecei aqui há 12 anos, não houve quem fizesse esse chamado à reflexão. Ninguém me deu um toque, uma palavra de conselho, um alerta sobre o peso e a responsabilidade de cada gesto dentro desta Câmara. E por isso, vivi alguns anos duros de convivência e entendimento até compreender na prática que a política feita aqui precisa ser maior que as diferenças pessoais. E hoje percebo que superamos muito disso com a maturidade coletiva que conquistamos. E é justamente por isso que nós precisamos cuidar para não retroceder. Nós precisamos lembrar o quanto foi difícil para cada um de nós percorrer a caminhada até chegar aqui e o quanto vale a pena manter viva essa conquista. As diferenças partidárias, elas são naturais, fazem parte da democracia, mas quando elas passam a ferir o respeito entre colegas, todos perdem. Perde o legislativo, perde o executivo e principalmente perde a comunidade. Nós, vereadores, temos o dever de dar o exemplo. Podemos e devemos discordar, debater, defender ideias, mas jamais podemos permitir que questões pessoais ou disputas internas se sobreponham ao nosso compromisso maior, que é Horizontina. E o momento que vivemos exige respeito, serenidade e grandeza. Exige que cada um de nós olhe para o tamanho das conquistas que estão acontecendo e perceba que esse trabalho não é de um partido só, nem de uma pessoa só, é de todos nós. Nós temos a parceria inequívoca dos conselhos municipais,
das instituições e das entidades organizadas, das empresas, da comunidade, da população em geral. Nem todos, mas muitos mesmos estão empenhados nesse propósito. Hoje Horizontina é governada por 5 partidos, 4 deles têm representação nessa casa. Todos os 9 vereadores compõem a base do governo e isso é motivo de orgulho, mas também de grande responsabilidade. Nós temos a oportunidade histórica de mostrar que, quando há diálogo, unidade e propósito comum, o resultado aparece nas ruas, nas obras, no serviço e na vida das pessoas. Por isso eu deixo aqui um chamado à reflexão e à união, que a Câmara de Vereadores continue sendo um espaço de trabalho, respeito e convergência e não de divisões. Que possamos aparar arestas, reconstruir pontes, enxergar o bem maior que estamos realizando todos juntos. O que Horizontina está vivendo é algo grandioso. É fruto de muitas mãos, muitas cabeças, muitos corações comprometidos com o bem comum. E é por isso que nós devemos seguir unidos. Executivo, legislativo, servidores e comunidade. Porque Horizontina está vivendo um novo tempo, um tempo de diálogo, de progresso, de esperança, e que nós possamos honrar esse momento com maturidade, com espírito público, com amor por essa terra, e com diálogo e com respeito, nós vamos continuar juntos, fazendo história, mostrando que o verdadeiro progresso nasce da nossa união, da responsabilidade e do compromisso com Horizontina, que tanto propagamos na campanha política de 2024, onde a comunidade nos outorgou os nossos mandatos. Muito obrigado. E que Deus continue nos iluminando, nos abençoando e principalmente nos protegendo. Sempre. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Próxima vereadora, Rosane Maria dos Santos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores e assessores desta casa, cumprimentar a imprensa, em nome o seu Bruno, Jornal Novo Horizonte, e o portal Folha Cidade, a Simone. Quero cumprimentar de um modo especial a diretora Miriam, em nome dela, os demais professores e alunos, o secretário Cassiano, secretário municipal da administração que aqui se encontra, e demais comunidade, principalmente a querida comunidade que nos acompanha via redes sociais. Preciso também falar um pouquinho sobre a indicação lida por mim do curso pós-médio normal, que é o magistério. Iniciamos lá no dia 24, né, colega Eduardo, uma conversa, primeiramente, com a escola Albino Fantin, com o diretor Nildo, com a prof. Nair e com a Carmen Fredo, professora aposentada, hoje trabalhando no terceiro setor, aonde iniciamos uma conversa sobre a possibilidade de trazer o curso normal magistério. Então, tivemos várias discussões juntos e acharam melhor, então, trazer o pós-médio, que seria um curso de 1 ano e meio, 2 anos, para quem já fez o ensino médio. Como o vereador Rafael falou, a gente constrói aqui na Câmara de Vereadores parcerias, né, prof. Ivete? E a gente não trabalha sozinho. Então, a gente convidou a bancada União Brasil, junto com a professora Ivete, que também já tinha feito essa reivindicação lá, quando secretária, para trabalhar conosco. Então, já tivemos a primeira conversa com os diretores do Albino Fantin e, com certeza, já fizemos um contato também com o nosso prefeito, Jones Cunha.
Esta preposição, então, é assinada por nós, vereadores da bancada União Brasil, junto com a nossa colega Ivete Calegaro. É uma indicação construída de forma coletiva, com o propósito de abrir novas oportunidades de formação profissional para nossos jovens e adultos, né, que desejam seguir essa carreira. E diante da nova resolução, número 1, do dia 17 de outubro de 2024, que institui as diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil, traz mudanças significativas, que aumentam a necessidade dos professores habilitados em todo o país, e principalmente aqui em Horizontina, se vai precisar de muito professor. O artigo 18, do parágrafo 3º, determina que deve haver presença permanente de professores e de professoras habilitados na regência das turmas de educação infantil, que amplia consideravelmente a demanda de profissionais formados. Além disso, o artigo 6º define uma nova organização de turmas por número de crianças, por educador, e que também exige mais docentes qualificados para garantir a qualidade e o atendimento adequado às nossas crianças. Portanto, ao pleitear esse curso, estamos nos antecipando às exigências da nova legislação nacional e garantindo que Horizontina possa contar com professores bem formados e um número suficiente para atender à nova realidade da educação infantil. Com isso, nossos jovens terão oportunidades. Trazer esse curso para a Horizontina é investir no futuro de cada um de vocês jovens. É garantir que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade sem precisar se deslocar para outros municípios. Mais do que uma formação técnica, o magistério representa crescimento pessoal, autoconfiança e uma nova perspectiva de vida. Para muitas famílias, é uma oportunidade de mudar o caminho, de sonhar novamente e de contribuir com a educação do nosso município. Por isso, peço a atenção e o apoio do Poder Executivo Municipal e também dos meus colegas vereadores, que articulem com os órgãos competentes a implantação desse curso aqui em Horizontina. Tenho certeza que, com união e diálogo, poderemos transformar essa proposta em realidade, fortalecendo ainda mais a nossa rede educacional e valorizando a formação de quem escolhe a nobre profissão de ensinar. A próxima reunião mais ampliada já está agendada, então, para a próxima quinta-feira, às 8h30, com o prefeito, com os diretores do Albino Fantin, com conselhos municipais e os vereadores aqui presentes que queiram participar estão convidados. Também quero destacar que hoje, dia 3 de novembro, começa, então, estamos no Novembro Azul, né? Falei muito no mês de outubro, do Outubro Rosa, e eu não poderia deixar de falar do Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem, à prevenção do câncer de próstata. Como procuradora da mulher dessa casa, sempre defendo políticas públicas voltadas às mulheres, mas também acredito que o cuidado com a saúde deve ser um valor para todos, independente de gênero. Neste mês, então,
Convido os homens do nosso município a vencerem o preconceito e o medo e procurarem as unidades de saúde e realizarem seus exames preventivos. Cuidar da saúde é também um ato de amor com a família, com os amigos e consigo mesmo. Também quero registrar o sucesso da 16ª Caminhada pela Vida, realizada no dia 29 de outubro, dentro da programação do Outubro Rosa. Foi maravilhosa. Esse ano estava cheio de guarda-sóis rosa. Quem participou foi muito emocionante, vale a pena. E mais uma vez, falar da união e a conscientização com a participação nesse momento de muitas mulheres e homens que caminharam conosco pelas ruas da cidade, levando a mensagem da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Seguimos firmes, trabalhando por uma sociedade mais consciente, saudável e com mais oportunidade para todos. Meu muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosane. Próximo vereador, Valmor Rexigel. Abra a mão, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Zuleika Venner. Vereador Cleiton Elias Nícior. Abro mão, presidente. E, por fim, então, o vereador Eduardo Maron. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, imprensa escrita, falada, aos que nos acompanham pelas redes sociais e aos que vieram nos prestigiar aqui na plenária essa noite. Quero cumprimentar em especial os alunos e professores da Escola Albino Fantin, que se fazem presente aqui nessa sessão ordinária. Gostaria de iniciar falando sobre um pedido de providência que apresentei ao Poder Executivo Municipal, a reestruturação da iluminação da pracinha infantil da Praça 25 de Julho, em frente aqui à Rua Coberto, com a instalação de lâmpadas de LED. Esse espaço é muito frequentado por crianças, famílias e visitantes, principalmente no final de tarde e à noite. Infelizmente, a iluminação insuficiente tem gerado preocupação entre os usuários, tornando o local um pouco menos seguro. A instalação de lâmpadas de LED vai proporcionar mais segurança e visibilidade à noite. Vai proporcionar também um espaço mais acolhedor para o lazer das crianças. É uma solução econômica, sustentável e de manutenção mais eficiente para o município. Trata-se de investimento em qualidade de vida, cuidado do bem-estar da nossa comunidade e um pequeno ajuste que faz grande diferença na vida das pessoas que frequentam este espaço. Essa iluminação, eu quando era secretário de esporte, nós estávamos trabalhando nisso e infelizmente eu tive que sair para concorrer, não deu tempo para... Tinha tantos projetos, né? Mas a gente tem que sair antes. Então isso foi perdido. E agora eu trago então uma reivindicação da comunidade. Alguns pais me procuraram e eu tive o prazer então de estar indicando isso ao executivo e tomara que ele atenda esse pedido que realmente é uma necessidade para nossas crianças. Quero também aqui falar que em conjunto com meus colegas da bancada União Brasil, apresentamos também duas indicações fundamentais. A primeira,
habilitação do município no programa Conexões RS, junto à SEDUR, para captar recursos e apoio técnico na reconstrução ou substituição da ponte sobre o Lajeado Poca. Essa ponte é vital para garantir a trafegabilidade e a segurança da população rural. Vai facilitar o escoamento da população agrícola, da produção agrícola, e garantir acesso a serviços essenciais, evitando o isolamento de famílias e prejuízos econômicos. Então, pedimos que a Prefeitura designe com urgência uma equipe técnica para elaborar o projeto executivo, fazer o levantamento necessário, pareceres técnicos e toda a documentação necessária para enviar a manifestação de interesse dentro do prazo estipulado. O prazo é curto já, ele vai até o dia 13 de novembro somente, por isso a bancada se reuniu e entregou em mãos ao prefeito, assim que foi protocolado aqui nessa casa, para que já pudesse dar a seguida providência de encaminhamento. A gente vem trabalhando nesses projetos do Estado, juntamente também o Rafa também já fez algumas indicações nesse mesmo estilo, né? Então, quando a gente tem as informações, a gente vem trabalhando com o Estado e muitas vezes o governo passa despercebido e acaba perdendo o prazo. Então, achei interessante também, como o Rafa encaminhou, de estar encaminhando esses projetos e pedindo uma atenção especial ao governo, porque são recursos que entram para o município para poder fazer melhorias para a nossa comunidade. Uma segunda também indicação é a adesão do município no programa Minha Casa Minha Vida, modalidade rural, que permitirá a construção e melhorias de moradias para famílias de baixa renda na área rural. Essa ação garante dignidade e qualidade de vida e fortalece a permanência das famílias no campo. Também contribui para o desenvolvimento rural e social no nosso município. São medidas concretas que buscam garantir infraestrutura, segurança e inclusão social, sempre pensando nas pessoas que vivem e trabalham em nossa cidade. Então, são recursos que nós temos oportunidade de estar buscando através do Executivo, enviando projetos. Também quero destacar e parabenizar o Departamento da Procuradoria da Mulher desta casa, representada pelas nossas colegas vereadoras Rosane, Zuleika e Ivete, e também toda a equipe da Casa Legislativa, e também os outros grupos, né, que fizeram parte, participaram das ações de outubro, né, alusivas à campanha Outubro Rosa, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Prevenir salva vidas. Parabéns a todas as mulheres aqui, fizeram um trabalho fantástico, né? Foi acho que um outubro intenso e com grandes palestras que a gente lotou aqui, né? Vocês lotaram mesmo aqui, de mulheres prevenindo o câncer de mama. Parabéns. Quero também aqui, no mesmo caminho, no mesmo espírito de compromisso com a comunidade, registrar a nota de repúdio da bancada do União Brasil ao decreto 12686, que representa o retrocesso e ameaças dos direitos importantes da população. Reafirmamos nossa posição firme em defesa da legalidade e dos interesses da nossa comunidade. Não podemos nos calar diante de medidas que prejudicam nossa cidade. A simples inclusão das classes regulares, sem infraestrutura, profissionais qualificados e suporte real, pode gerar exclusão dentro da inclusão. Então, a gente mantém essa nota de repúdio ao decreto federal 12686/2025, que vai
prejudicar as nossas escolas especializadas a pais. Também quero chamar a atenção para o Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem. É um momento para refletir sobre a importância da prevenção, do autocuidado e da quebra de tabus. Homens, façam seus exames, cuidem da saúde física e mental, adotem hábitos saudáveis. Prevenir é um ato de coragem e responsabilidade, consigo mesmo e com quem amamos. Cuidar da saúde é cuidar da vida. E para encerrar aqui, com esses pedidos, indicações e ações de conscientização, seguimos firmes no compromisso de construir uma cidade mais segura, justa, humana e acolhedora. Acredito que juntos podemos fazer a diferença. Juntos construímos a cidade que queremos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Maro. Passamos para o intervalo, que acredito pode ser suprimido, só preciso da concordância de todos os colegas. Vereadores Rafael e Ivete, o intervalo podemos suprimir? Então, com a concordância de todos os colegas, está suprimido o intervalo. Passamos para a ordem do dia, onde eu declaro haver quórum, por estarmos os 9 vereadores presentes. E na ordem do dia, passamos para a apreciação do projeto de lei número 71 de 2025, que dispõe sobre a regularização de construções irregulares em situação consolidada até a data da presente publicação desta lei no território do município de Horizontina. Eu solicito à secretária da mesa que faça a leitura dos votos dos relatores dos pareceres das comissões que analisaram esse projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 72/2025. Número do processo 0610/2025. Tipo de matéria: projeto de lei ordinária. Número da matéria 071/2025. Relator Rafael Thiago Godoy. Autor Poder Executivo. Ementa: dispõe sobre a regularização de construções irregulares em situação consolidada até a data de publicação desta lei no território do município de Horizontina. Voto do relator. Esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 14 de outubro de 2025, vereador Rafael Thiago Godoy, relator. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Relator Cleiton Elias Nícior. Autor Poder Executivo e voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação da matéria em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 28 de outubro de 2025, vereador Cleiton Elias Nícior, relator. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Relator Valmor Paulo Requizigel. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina,
28 de outubro de 2025. Vereador Valmor Requesiga, o relator. Obrigado, secretária. Feita a leitura dos relatórios, abre espaço para a discussão do projeto, a qual eu gostaria de, aproveitando então essa oportunidade e também o fato de estarmos com alunos que certamente estão buscando entender melhor o funcionamento e a procedimentalidade que nós temos aqui na Câmara. Então, esse é o único projeto que nós temos hoje, então eu vou fazer vou dar uma explicação para vocês de como é que funcionou. Esse é um projeto que trata da regularização de imóveis que já estão edificados, já estão prontos, então não estão em construção, e que têm irregularidades do ponto de vista do Código de Obras do nosso município, que não estão regulares. O que acontece? Esses imóveis, em não sendo regularizados, eles não podem ser comercializados, no caso de uma compra e venda, também não podem ser inventariados, no caso de o proprietário falecer, sem a devida regularização. E o município faz, de tempo em tempo, lança esse tipo de projeto justamente com o objetivo de facilitar que sejam regularizados os imóveis para que seja dado, então, seguimento aos proprietários possam fazer o que, enfim, bem entendem desses imóveis dentro da esfera legal. Esse projeto, a nossa secretária da mesa acabou de fazer a leitura dos pareceres das comissões, ele foi analisado pelas 3 comissões, nem sempre isso acontece, geralmente pode acontecer nas 3, ou em 2, ou apenas na Comissão de Legislação, essa sim. Então, foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que trata da legalidade e constitucionalidade do projeto. Essa comissão analisa todos os projetos de lei. Foi também analisado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, onde é analisado se ele está dentro do orçamento, se atende às expectativas orçamentárias, no caso, se há necessidade do município fazer algum aporte financeiro, se esse aporte financeiro o município dispõe desses recursos. Foi analisado também. E, por último, foi analisado pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, e essa comissão analisa se esse projeto de lei, virando lei, atende ao bem-estar do nosso cidadão, do nosso munícipe. Inclusive, esta Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social realizou, no dia 24 de outubro agora, uma audiência pública de participação popular para tratar desse projeto, para ver se realmente esse era o entendimento das pessoas do nosso município, e participaram desta audiência pública 23 pessoas. Então, atendidas todas as procedimentalidades necessárias, esse projeto veio até nós, então, para que hoje ele pudesse ser apreciado em plenário, e é isso que faremos logo mais. Se algum dos colegas gostaria de se manifestar na discussão do projeto, está aberto ainda? Não? Encerrada a discussão, vamos para a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste, levantando-se. O projeto de lei número 71 de 2025 vai aprovado por unanimidade de votos. E este projeto, então, segue, a partir de agora, então, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, retorna para esta comissão, para que seja dado, então, parecer de redação final, e depois, posteriormente, ele passa ao Poder Executivo Municipal, aprovado e já regulamentado, rechaçado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que possa ser, então, sancionado e virar uma lei municipal. Espero que me fiz entender, eu fiz uma explicação um pouco diferente do normal, mas acho que é importante também, né, prof? Passamos para as explicações pessoais. Nós temos aqui inscritos, primeiro, vereador Eduardo Maron. Abro mão. Vereadora Ivete Calegar da Silva. Abro mão, presidente. Vereadora Zuleika Venner. Vereador Cleiton Elias Nícior. Abro mão.
Vereador Márcio Fischer. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, assessores dessa casa e quem nos assiste através da internet, e principalmente vocês, alunos do Albino Fantin, que tenho a grata satisfação de dizer que estudei também nesse colégio. Também cursei até o 3º ano lá no Albino Fantin. E dizer para vocês da importância de nós ter hoje essa plateia. Quantos vereadores e vereadoras que possam sair dessa turma aí? Ou prefeito, ou vice-prefeito também, né? Então é importante que vocês participem, né? Não só uma vez, que venham sempre, que venham ver o trabalho do vereador, da vereadora, que muitos acham que os vereadores é só aqui na sessão, mas não é. O vereador trabalha diariamente, a gente está diariamente no povo e esse é o serviço nosso de vereador. O serviço do vereador é isso, trazer as demandas, o que nós fizemos, essas indicações, que talvez vocês não entenderam muito bem, mas essas indicações que os vereadores fazem são indicações que a comunidade nos cobra. A comunidade nos traz essas reivindicações e o que nós fizemos? A gente tem que passar para o governo. O vereador não tem como fazer. O vereador, o que ele faz é indicar para o governo fazer. É isso que a gente faz, esse é o trabalho do vereador. Também quero comentar um pouquinho da minha indicação, essa indicação que eu pedi, a sinalização, talvez até vocês todos conhecem, né, e devem trafegar seguidamente entre o cemitério e o trevo da RS 305. Na verdade, esse trecho não tem acostamento, então, se você vai ver sob neblina, ou sob quando tem chuva, com certeza é uma dificuldade muito grande para os motoristas. Então, para que evite acidentes, né, que eu acho que nós temos que prevenir, do que depois nós precisar remediar. Então, esse é um pedido meu para o governo, que o governo atenda, que faça pelo menos a pintura da faixa central, que já vai dar uma visibilidade maior para os motoristas e vai evitar alguns acidentes. Também, Rafael, eu quero te ajudar na tua fala, importante a tua fala, e dizer que essa transformação que Horizontina teve e está tendo diariamente, né, visível, essa transformação. Essa transformação começou a partir de 2017. E eu sou grato de dizer que eu fiz parte disso desde lá, eu, o Lucas, o Rafael, nós somos vereadores desde o Rafael um pouquinho antes ainda, né? E dizer que isso tudo começou com o grande homem que a Prof. Ivete disse, que é o Dr. Lajus. Começou tudo com o Dr. Lajus, um cara sério, um cara honesto, que deu essa transformação para o Horizontina. Se vocês, muitos não sabem, falando só no asfalto, quando nós assumimos em 2017, estava em torno de 18% a 20% da malha viária com asfalto em Horizontina. Hoje, nós já estamos, com certeza, ultrapassando 50%. Daí vocês vão se perguntar o que os governos anteriores fizeram. Nós também se perguntamos. Se passou praticamente 58, quase 60 anos, foi feito menos do que nós fizemos em 12. Em 12 não, aliás. E menos ainda, né? Nós estamos no 9º ano. Né? São 4 do Lajus, 4 do Cunha e mais 4 do Cunha agora. Então, só não vê quem não quer. Essa mudança que a Horizontina está tendo. E é para isso que nós estamos aqui, também como vereadores, para fiscalizar. Esse é o nosso serviço, de fiscalizar para o governo fazer as coisas certas. E tem como fazer. E esse é o nosso serviço como vereador. Por isso que nós estamos aqui. Como diz o Rafael, nós tivemos os 9 vereadores que estão da base do governo. Mas, indiferente se nós estamos da base do governo, nós estamos aqui para fiscalizar se está sendo feito certo ou não. Se não está, o nosso papel é denunciar. Ou talvez até conversar com o governo e dizer, vamos fazer diferente. Então, esse é o papel do vereador. E, com certeza, dessa turma aqui vai nascer uns quantos que talvez o vereador é passageiro. Nós estamos hoje
né? Talvez na próxima a gente não se elege e vai entrar alguém de vocês no nosso lugar. Então é importante essa participação de vocês. E venham sempre. Com certeza, não quero ver vocês só hoje aqui. Que participam sempre, que é importante. Com certeza, se nos enxergarem fora e precisarem de uma reivindicação, nos cobre. A gente está aí para isso. Esse é o nosso trabalho. Nos cobre, que a gente tenta, não só de prometer, mas só de tentar fazer, né? Então, isso é o serviço nosso e, com certeza, todos os fazem isso bem feito. Então, é por isso que nós estamos aqui representando vocês. Tá bom? Então, que tenhamos uma ótima semana aí e muito obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Vereador Rafael Godoy. Boa noite novamente. Eu vou usar do espaço das explicações pessoais hoje, porque antes, como todos perceberam, eu tive que falar meio correndo. Nós temos um regimento interno e ele nos obriga a falar em 10 minutos naquele espaço do grande expediente que a gente chama. O grande expediente é o espaço de discussão, ou de trazer temas, ou de levantar aspectos sobre o município antes da discussão dos projetos. Vocês podem ver que, primeiro, hoje na sessão vieram todos os pedidos, os requerimentos, os pedidos de providência, as indicações de todos os vereadores, que são o olhar dos representantes da comunidade. Logo depois veio o grande expediente, que a gente se manifesta para a comunidade, levantando temas de relevante interesse para todos. Depois vota seus projetos e depois vem as explicações pessoais. E eu não podia deixar de vir aqui nas explicações pessoais, simplesmente para dar essa pequena explicação e para dizer para todos vocês, para cumprimentá-los e para dizer que não é bonito ver a imagem daqui, é lindo ver o auditório praticamente cheio. É lindo ver vocês presentes nesse espaço para entender como funcionam as questões do poder legislativo. Por isso eu quero cumprimentar com muito carinho professora Miriam Borchardt, professor Edson Alencar Schultz Miller, com quem eu tive o prazer de conhecer lá no início dos anos 2000, quando ele fazia faculdade de Direito lá na Unijuí, eu era funcionário. E naquela época, como eu era secretário do curso de Direito e fazia os certificados e cuidava das presenças de todo mundo, eu decorava os nomes e os rostos, né? Então, eu fui conhecer ele por FIPO, quando vim para Horizontina, de volta, depois de 12 anos. Para mim era o Edson Alencar Schultz Miller. Eu conhecia todo mundo assim, pelo nome completo. Estava mencionando ali nome de aristocrata, né? 4 nomes, compridinho. FIPO é mais popular. Também cumprimentar a professora Michele Sacchetti, professora Gabriele Checker. Isso? Esqueci de alguém? Não. Tem mais algum professor? Como é que é o nome? Tiago André Bort. Muito bem-vindos. Tá? Fiz questão de vir aqui, e os alunos todos do ensino médio. Também fui aluno do Albino Fantin. Eu fazia o 2º grau lá de manhã no CFJL, e de noite meu pai foi um dos professores também aí da rede estadual. Inclusive teve na homenagem dos ex-alunos, os ex-professores, né? O seu Edo Godoy, um dos mais antigos, ainda pela terrinha, e ele me levava junto. Eu fazia o ensino médio de manhã e fazia de noite. Se procurar nos registros lá, nos anos de 96, 4, 5 e 6 por ali, mesma coisa com o meu irmão mais velho, a gente frequentava. Cumprimentar também o secretário de administração, o Cassiano, e mais uma vez também seu Eurico Moraes, seja muito bem-vindo sempre. E eu quero enaltecer que a presença da comunidade ela é importante.
Ela é importante porque ela também, de forma indireta, fomenta o debate. Ela também faz com que a atuação do vereador mude. Não que aqui não se trabalhe ou não se exponha, mas estando presente também, o vereador fica um pouco mais cauteloso às vezes. Também, embora a gente é vigiado que nem Big Brother, porque isso é transmitido ao vivo, né? E esse espaço das explicações pessoais, só tenho uma notícia para dizer, ele é de 90 minutos distribuído entre os inscritos, tá? E esses 90 minutos só foram usados uns 5, 6 pelo Márcio, e não tem mais ninguém inscrito depois de mim. Tá? Eu vou continuar conversando. 30 minutos só para estabelecer. São 30 minutos. Tá? Gente, meu cordial abraço a todos vocês mesmo, assim, muito obrigado por estarem aqui. Quero manifestar também, agradecer à imprensa que sempre está presente, o Portal FC, o Jornal NH, Portal FC, o Folha Cidade, Jornal Novo Horizonte e a Rádio Olinda, os funcionários dessa casa, meus colegas vereadores, o senhor presidente, que antes eu não consegui cumprimentar por conta dessa correria. Tá? E queria dizer também que, antes de fazia muito tempo que eu não escrevia um discurso. Eu sempre vinha aqui para a sessão debater os projetos ou as indicações, e eu não escrevia um discurso. E eu refleti muito antes de escrever o tema que eu trouxe, refleti muito antes de apresentar, mas acho que era um momento certo para que a gente, mais uma vez, não é a primeira vez que eu falo nas transformações de Horizontina, mas que para mais uma vez caia a ficha de todos nós aqui, da importância, da responsabilidade que nós temos, do papel que exercemos e de tudo que a gente tem na mão. E a gente tem uma cidade maravilhosa e nós temos oportunidade de continuar escrevendo uma história maravilhosa também. Tá? Eu discordo um pouco do meu colega Márcio. Eu acredito que todos os gestores que passaram por aqui um pouco fizeram a sua maneira, né? E sim, enalteço os feitos e a preparação do nosso ex-prefeito Lajus, com quem eu tenho um profundo respeito, e quero aproveitar para dizer, a professora Ivete veio aqui e falou que só ela foi na festa, né? Mas o vereador Cleiton estava lá também, o vereador Lucas também estava lá, também estive lá, e não é porque a gente não, o secretário da administração estava lá também, assim, vários amigos, né? E não é porque algum não esteve na festa que não é amigo, né? Mas a gente também fica muito feliz e reconhece essa trajetória de um homem que é diferenciado. Ele é diferenciado mesmo. Foi meu colega vereador aqui na legislatura de 2013 a 2016. Nós, naquele momento, inclusive, protagonizamos antagonismos, né? Cada um defendendo uma visão. Depois ele se tornou prefeito e a gente, quando é inteligente, a gente se curva também quando a gente tem a percepção, às vezes, equivocada. E eu entendi que esse homem tinha uma visão belíssima para Horizontina e tem uma generosidade do tamanho do mundo. E logo ali na metade da minha segunda legislatura, fui fazer parte do governo também para ajudar a construir, sim, esses bons frutos que nós estamos todos colhendo aqui, porque eu sempre classifico o governo do Lajus, secretário Cassiano I, como um bom governo, um muito bom governo, mas ele foi um governo preparatório para que logo depois viesse o governo Cunha e Zuleika também para consolidar muito do que foi plantado anteriormente e que agora continua sendo feito. Porque uma continuidade Horizontina desta envergadura nunca tinha experienciado. Nós nunca tivemos uma experiência como essa de estarmos no terceiro mandato consecutivo
de um mesmo grupo governando o município, fazendo as entregas que estão sendo feitas, como a gente tem percebido no nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Logicamente, nós temos falhas, nós temos muito a melhorar, para isso que nós estamos aqui, os 9, para trabalhar, para isso que tem os olhos de toda a nossa comunidade, quase 20 mil habitantes, que servem para nos dar os toques também, para nos reivindicar as questões que precisam melhorar lá no seu bairro, na sua rua, e a gente vai atendendo de acordo com o que é possível e também a gente de acordo com o planejamento da gestão. Muito obrigado pela atenção de todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. E não podia deixar de dizer que Deus continue nos iluminando e nos abençoando. Uma boa noite a todos. Encerradas as inscrições das comunicações, das explicações pessoais, passamos para a comunicação de bancada, onde temos a inscrição do Partido Democrático Trabalhista. Líder Rafael Godoy. Então, nós tivemos... É o único... O senhor gostaria ou não? Então, encerrada as comunicações de bancada, com a desistência da única inscrição, passamos, então, para o encerramento. E, antes de encerrar a sessão, gostaria de fazer alguns convites, muito importantes, por sinal. Primeiro, uma audiência pública de participação popular promovida pelo Poder Executivo, no dia 6 de novembro de 2025, às 14h30, para discutir a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual para o ano de 2026. Será aqui na Câmara de Vereadores de Horizontina, aqui no plenário Bruno Boni. E mais uma audiência pública de participação popular, dessa vez promovida pela Câmara de Vereadores, através da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, se realizará no dia 14 de novembro de 2025, às 9h30, para a discussão do projeto de lei complementar número 2 de 2025, que autoriza a alteração da planta e do artigo 127 da Lei Municipal 3619, de 22 de setembro de 2022, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do município de Horizontina e da outras providências, e o projeto de lei ordinária número 79 de 2025, que cria o Distrito 4 do município de Horizontina, Distrito Industrial, obviamente, do município de Horizontina e da outras providências. Ambas audiências muito importantes, em que nós já estendemos o convite a toda a comunidade, em especial a vocês que estão aqui, que nos acompanharam até o final desta sessão. E seria muito importante que, se pudessem participar também dessas audiências públicas, para perceberem realmente a importância de discutir os projetos de lei nessa tramitação que eles têm aqui nessa casa, para justamente a gente ver se realmente são projetos de lei importantes, e esse é o momento em que não apenas os vereadores fazem essa discussão, mas também a comunidade em geral. Seria isso, então. Eu agradeço a presença dos colegas vereadores, a convocação, da mesma forma dos nossos servidores e assessores desta Casa Legislativa, a imprensa através dos jornais Folha Cidade, Novo Horizonte, assim como a Rádio Olinda, que faz as transmissões, e principalmente no dia de hoje a presença de vocês, alunos, professores da Escola Albino Fantin. Hoje nós temos também o secretário da Administração aqui, um pouco escondido, mas está ali, Cassiano Teles, e encerramos a presente sessão ordinária, desejando, então, uma ótima semana a todos e comunicando e convocando já os colegas para a nossa próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 17 de novembro de 2025, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite.